Olá, pessoal! Nós vamos agora fazer a correção da atividade da aula 7 e 8. Na videoaula 7, postado na semana atrasada, eu fiz a correção das aulas 5 e 6. Vamos agora fazer das 7 e 8. Então, primeira questão. Como está dividida as águas continentais? Você pode ver na página 340, fala sobre essa divisão. Compreendem os rios e lagos, assim como as águas subterrâneas, ou seja, toda a porção de água doce do planeta. O nome já diz, águas continentais, aquilo que está no continente. Então, não tem dificuldade. Rios, lagos, lagoas, tudo que você vê que está no continente são as águas continentais. Aí a questão, quando ele fala da divisão, né, como está dividida as águas continentais, você pode dizer que tem as águas do solo, que são os rios, e o subsolo. Basta colocar assim, mas você pode especificar mais ainda, lagos, lagoas e tal. Segunda questão, descreva o ciclo da água com suas palavras. Quando eu coloco com suas palavras, é porque na página 341 vem citando as etapas, né? Primeiro, evaporação, segundo, condensação, terceiro, precipitação, quarto, absorção. Mas eu não quero que vocês coloquem etapas, eu quero que vocês contem com suas palavras, né? Discorra como acontece. Então, o que acontece primeiro? Primeiro, toda a água que está na superfície evapora. A figura está mostrando no oceano porque é onde tem a maior quantidade de água. Mas tudo evapora, tudo que for água evapora e vai formando nuvem. A nuvem vai se enchendo na superfície. Quando vê que não consegue mais segurar, né? Essa nuvem já está bastante cheia, começa então a precipitação, que ela pode ser em forma de chuva, de granizo, né? Geada. É a forma que essa água desce de novo para a superfície. Aí uma parte fica na copa das árvores, né, nas folhas, e vai escoando devagar, podendo até uma parte dela evaporar novamente. A outra parte infiltra o subsolo, né, e vai direto para o lençol subterrâneo. E a outra parte escoa pela superfície. No final, tanto do lençol subterrâneo quanto do escoamento, né, superficial, vai para o oceano novamente, reiniciando o ciclo. Então, é só contar com suas palavras como acontece. Terceira questão. O que são aquíferos? Os aquíferos são os lençóis subterrâneos, são os grandes reservatórios que estão na parte subterrânea, ou seja, abaixo da superfície. Simples assim. Quarta questão. Como podemos classificar os rios quanto ao regime? Quanto ao regime, na página 343 vem falando sobre a questão do regime dos rios. E aí ele diz, né, que conforme a quantidade de chuva, a ocorrência de chuvas, os rios eles podem ser de vazante, né, ou de cheia. E aí ele diz que isso varia, né? Então, o que é um rio de vazante? É um rio que ele consegue, né, permanecer cheio, é o chamado rio temporário, né? Ele consegue ficar cheio até no período de chuva, mas no período da seca ele já começa, parte da sua água já se foi. E o período a questão do período de cheia é exatamente o nome já diz, né? São os rios permanentes, né? Ou perenes. Eles são rios que no período, tanto faz período de cheia ou seca, ele está sempre num volume bom de água, mesmo que não esteja tão cheio, mas está num volume bom de água. Quinta questão. Observe o mapa da página 345 e diga qual a região hidrográfica em que você mora. Ao observarmos a página 345 das regiões hidrográficas ou bacias hidrográficas, podemos ver que Piauí, né, Teresina, no Piauí, ele está dentro da cozinha rosa, né, onde tem região Parnaíba ou bacia do Parnaíba, e na regiãozinha pintada de verde, onde tem região Atlântico Nordeste Ocidental. Região Atlântico Nordeste Ocidental. Então, vamos lá.
Qual é, então, onde Teresina está? É na bacia do Parnaíba ou é do Atlântico Nordeste Ocidental? Na pintura aqui do mapa, mostra que estamos na região Atlântico Nordeste Ocidental. Mas, dentro dos nossos estudos, da maioria dos outros estudos, Teresina está dentro da região do Parnaíba, Bacia do Parnaíba. Então, resposta, no caso, Bacia do Parnaíba. Bem, essas são as 5 questões da aula 7. Nós vamos agora responder a atividade da aula 8. Primeira questão. Quais são as principais características das águas oceânicas? Quais as principais características das águas oceânicas? Elas apresentam diversas, né? Tendo a ver com a sua salinidade e temperatura. A questão da salinidade quanto mais depende do acúmulo, da decomposição das rochas que estão no fundo dos oceanos. Então, a salinidade tem a ver com a questão da rocha que está no fundo do oceano. Se for uma rocha que tem uma quantidade maior de sais minerais, isso aumenta sua salinidade. E a temperatura, muito simples. Quanto mais vai ficando profundo, a tendência é que as águas fiquem dependente dessa temperatura do que está mais ao fundo, mais fria. Geralmente na superfície está um pouco mais quente. Só que depende do lugar. Se for um local próximo à linha do Equador, com certeza essas águas serão um pouco mais de temperaturas bem elevadas. Como é o caso da nossa, você entra no mar do Piauí, você não sente quente, mas você sente um pouco morninho, sim. Comparado para quem já banhou nas águas do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, até o Sul, você percebe a diferença de temperatura nas águas. Então, é essa a resposta. 2. Caracterize o relevo oceânico. E a gente pode ver na página 349 que o relevo oceânico tem quase as mesmas características, ou seja, é semelhante ao relevo continental. Claro que muda a questão da temperatura e mudam alguns termos, né? Que temos a plataforma continental, talude continental, vai até 3.000 metros. Aí tem o sopé, tem as cordilheiras oceânicas, tem as fossas submarinas, né? Que são aquelas aberturas. A região abissal, que está acima de 5.000 metros de profundidade. Então, mas você pode... A partir da imagem, você pode dizer as características, o que você encontra, quais são as formas de relevo oceânico que você encontra. É essa a resposta. 3. Por que a água é considerada um recurso finito? Por que a água é considerada um recurso finito? O que quer dizer que a água é finita? Será que é porque a água vai acabar? Não, e a gente pode ver aqui, a partir da nossa leitura, que se trata de água potável, água em condições em boas condições de consumo. Essa é a água como um recurso finito. Recurso mineral, aquilo que a gente termina adquirindo, de certa forma, pagando uma tarifa. Então, o que quer dizer que a água é recurso finito é quando se trata não da quantidade de água total no planeta, que a gente sabe que a maior parte é água, mas sim a água doce, aquela água potável própria para o consumo. 4. Qual das atividades ou setores menos consome água? Na página 351 tem um diagramazinho falando sobre o uso da água por setores da economia. Qual é o que menos consome? O doméstico, são as atividades domésticas que menos consomem água, tá? E no geral, o que mais consome é a agricultura. 5ª questão, descreva o ciclo do uso da água. Bem, gente, como eu disse, no livro não tem, mas eu coloquei a imagem na aula, então não tem como errar. Em qualquer lugar, em outros livros de Geografia do Sexto Ano, você vai achar. O ciclo do uso da água, como é que começa? A água vem de onde para nós, para o nosso uso? Vem de um reservatório, que pode ser um lago,
um rio, uma represa, a água é colhida, passada por uma estação de tratamento de água, primeiro pela questão da decantação, aí depois passa pela filtração e ela passa por todas essas etapas, indo para uma elevação de água, né, que a gente chama de caixa d'água do bairro, vamos dizer assim, usualmente é isso, caixa d'água do bairro, mas ela é uma elevatória de água, onde vai por essas bombas, chega na elevatória, passa por outras bombas, chega até as nossas casas, a gente faz o uso, descarta essa água pelo sistema de esgoto, que deveria ter um tratamento lá no final, um tratamento daquele esgoto para que seja jogada essa água de novo no reservatório. Só que o que acontece no nosso caso é que a água vai para o esgoto aberto e cai diretamente no rio sem nenhum tratamento. Infelizmente, essa é a nossa realidade, mas o ciclo do uso da água, quando depois que a gente faz o uso, é para cair no sistema de esgoto, na estação, e vai para a estação de tratamento de esgoto, é tratada e jogada de novo no reservatório. Bem, então essas são as duas atividades, né? A resposta, né? O gabarito dessas questões e serve como uma revisão. O que a gente pode falar mais desse capítulo? A questão das rochas, né? O tipo das rochas, né? O relevo, né? Que os agentes internos, os agentes externos, isso a gente ainda vai ver bem mais aprofundado mais para frente. Os agentes internos é aquilo que acontece dentro da superfície, mas que modifica o relevo aqui para a gente ver. E o externo é aquilo que a gente vê transformando, a chuva, a água dos rios, o próprio homem. Esses são os agentes externos. E temos também as formas de relevo, né? Os tipos de rocha, primeiramente, a gente viu a questão da rocha ígnea ou magmática, rocha metamórfica, rocha sedimentar. A gente viu que também que essas rochas, elas são formadas por minerais. Então, os minerais, eles são encontrados naturalmente na superfície. A gente não tem de onde ele vem, ele não foi... Não, ele é encontrado naturalmente. E eles vão se juntando e formando os diversos tipos de rocha. E aí, falando do ciclo dessas rochas, tem o ciclo das rochas, né? Que uma rocha, ela passa por várias etapas, onde ela, de rocha ígnea, né? Depois de ela ter saído de uma atividade vulcânica, ela passa por diversas temperações, né? Variação de temperatura e pressão. Os minerais vão sendo alterados, ou seja, ela vai se metamorfizando, ou seja, transformando. Se ali ela endurecer, vamos dizer, vou usar esse termo para vocês entenderem, ali ela formou uma rocha metamórfica, ou seja, ainda estava em transformação, mas já se solidificou, que é o endurecer que eu estou falando. Mas se essa rocha passar novamente por ação do vento, chuva, e ela novamente se transformar e se compactar em um determinado lugar, aqueles sedimentos também se solidificarem e forma-se a rocha sedimentar. Esse é o ciclo da rocha. E também nós vimos as formas de relevo. Tem as quatro principais e as subformas, mas as quatro principais: depressão, planaltos, planícies e montanhas. Já disse, qual a diferença que muita gente às vezes erra do planalto para a montanha? Tudo é alto, só que o planalto, o nome já diz, é plano, mas é alto. E as montanhas não, elas apresentam uma certa irregularidade. São as cadeias de montanha, elas são altas, mas elas não são planas totalmente. A maioria das vezes são cadeias mesmo, cordilheiras mesmo. E vimos a questão do relevo brasileiro, né? Nós vimos que no relevo brasileiro nós temos planaltos, o mapa da página 335 fala, nós temos planalto, depressões e planície. Nós não temos montanha. Por mais que você ache, temos o Pico da Neblina, temos várias que a gente chama de Serra da Canastra, Serra da Mantiqueira, principalmente na região de Minas Gerais, mas ali
não são montanhas. Elas não tiveram uma formação como a formação das montanhas. Não são montanhas, elas são planaltos. Inclusive, o mapa da página 335 mostra o nome, Planalto e Serras do Atlântico, Planalto e Serra do Goiás. E vem mostrando cada um. Então, mas na maior parte do território, você vê a corzinha amarela, né? É quase que dividido entre planaltos e depressões. Nós temos muitas áreas de depressões, né? Mas temos também muitas areazinhas de planalto. E bem poucas planícies, né? Como você pode ver, a principal delas é a planície do Pantanal Mato Grossense. É a que mais está de verde aqui, né? E a planície litorânea, em todo o litoral tem essa planície. E vimos a questão das formas, né, das representações no mapa. E em seguida pegamos a parte de águas continentais que eu já acabei de corrigir. Então essa é a revisão para a terceira avaliação. Qualquer dúvida, me procurem. Por favor, não fiquem com dúvida, tá ok? Então até mais.